estamos aqui com a psicanalista maravilhosa Joana de Vilhena Novaes, que é especializada em doenças da beleza. E o que é a beleza para a mulher? Porque nesse momento que a gente discute sobre ter várias belezas, a gente ainda é muito refém de um padrão, né? Primeiramente, a gente não desassocia beleza de saúde. Acho que essa é a premissa básica para a gente entender. Então, os feios, infelizmente, são considerados pessoas não saudáveis. Segunda premissa básica para a gente pensar. Beleza é uma categoria moral na contemporaneidade. Beleza de um direito virou um dever. Então perceba como a questão da saúde e das práticas de beleza, porque não se engane, alimentação e exercício são práticas de beleza, tá? Elas vão sendo associadas de uma maneira de saúde com vaidade, ou seja, ausência de beleza com doença, e não como um direito, ou como uma questão genética, enfim. Do que eu entendo que seja a cultura contemporânea no tocante à imagem, ao corpo, é uma sociedade bulímica, tá? É uma sociedade... Por que bulímica? Porque ela te convoca ao excesso e te exige o expurgo. É muito Sabe? isso, gente. O mecanismo, a equação é dessa ordem, a lógica é essa. É uma lógica bulímica. É um excesso, é um convite, né? A tudo. Comprar, comer, beber, enfim. Sociedade de consumo, né, gente? Compre e muito, mas fique rico. Coma muito, mas depois se vire, vá para um spa, vá fazer dieta, se inscreva numa academia, né? Quer dizer, você veja como é contraditório. As doenças da beleza estão crescendo? Não estão diminuindo. Certamente não estão diminuindo, porque a tecnologia não ajuda. Com o aprimoramento das tecnologias digitais e, portanto, imagéticas, na esteira disso, um sujeito que também adoece da imagem, né? Se somos narcisos ali, siderados, perdidos no próprio reflexo, certamente as nossas dores também advirão disso. Por que com a imagem, com uma cultura de primazia da imagem, isso agudiza? Agudiza porque eu não tenho só o meu espelho em casa, né? Quando eu acordo e quando eu vou dormir. Eu tenho 327, eu ocupo espelhos por dia, não só me massacrando, porque é uma coisa, né, pode ser muito opressor, mas eu não estou imune, mesmo quando eu não estou me olhando. Veja bem, eu sou inundada. É uma indústria cultural. E acho que hoje em dia não só a gente tem muito mais telas, como a gente tem muito mais filtros sobre a nossa própria imagem. Então a gente edita ela. Jogar camadas de retificação, porque são camadas de retificação. A gente está aprimorando a imagem. Nossa, fica lindo ali no Instagram. Desacostuma a ver a feiura, né? E daí você fica se olhando daquele jeito, que tem um monte de filtros, e se comparando. Olha como é que isso ainda aumenta mais ainda o desprezo, a sensação de insuficiência de si. E a gente foi educado também com um padrão de beleza que também é muito cruel, né? Se você pensar, hoje em dia a gente tem mais representatividade dentro das passarelas, dentro das publicidades, dentro dos filmes, mas a gente cresceu com um mundo idealizado de loiras magras, altas e perfeitas, né? A gente cresceu, eu me incluo, né? Eu tenho 42 anos, então, num mundo de mais garantias e mais fixidez. Isso vale para tudo, da orientação sexual, as formas de conjugalidade, as formas como as pessoas organizam suas famílias, né? Quando você fala de representatividade, que as nossas representações são muito mais estanques, muito mais engessadonas, sabe assim? Que para essa geração, para essa garotada, né, na faixa dos 20 e poucos, mesmo os adolescentes, 15, não faz muito sentido. Isso faz diferença na autoestima? Nossa, porque inclusive, quando você pensa o que é autoestima, apreço de si, né? Uma boa avaliação que eu tenho de mim mesma. Se eu entendo, se eu tenho um alargamento ou uma mudança do que eu considero beleza, pronto, isso já muda integralmente a minha avaliação. Então, manter-se jovem, manter-se magra, sabemos igualmente num país como o Brasil do ideal de branqueamento. Totalmente. Então, se você também é negro, você já está em prejuízo. Então a grande questão vira em quantas minorias, em quantos grupos de exclusão eu me incluo, paradoxalmente. E isso é que vai ser definidor do nível de sofrimento psíquico que eu vou desenvolver. O tamanho da minha dor, digamos assim. Eu me
diagnostiquei, sabe? Me descobri com distúrbios alimentares. E é difícil porque eu acho que eu sempre tinha uma imagem de assim, não, anoréxica é quem não come. Eu como, logo, eu só sou uma pessoa preocupada com a minha saúde que quer fazer ginástica. Então, assim, como você percebe esse limiar do cuidar de si e isso tá virando uma doença? Qual o limite entre a patologia, né, ou seja, a doença, e bons cuidados, boas práticas de cuidado? E aí eu acho que a escuta clínica tem que ser muito apurada para ver o tipo de limitação que esse sujeito está tendo, que ele está comendo. Mas o que ele está comendo? Ele negocia? Ele se permite sair? E aí eu posso classificar então essas mesmas práticas, se assim o for, uma pessoa meramente vaidosa e cuidadosa. Que o perverso aqui, como você vê pelo Instagram, pessoas que têm rotinas mais severas do que as suas, você pensa que você tá normal. Mais severas, né? Com 200 milhões de seguidores, exaltadas, alçadas à condição de mito, cujo estilo de vida é reificado. Então, claro, você só tem reforço positivo. Sim. Então, claro, vai achar, não. Então, nada, eu sou uma pessoa cuidadosa. Pronto, respondendo. Uma pessoa rigorosa e muito atenta à minha alimentação, mas isso é uma coisa boa. Como perceber que não tá sendo uma coisa boa? Que tipo de limitação os seus hábitos chamados, né, hábitos de saúde te levam? Você tem uma relação com o seu corpo, portanto, né, 2 pontos, com os exercícios que você faz, com a alimentação que você se propõe a ter, de aprisionamento, ou você se permite ter a liberdade de mudar a sua dietética, a sua rotina de exercícios, em função da sua agenda mais ampla, quer seja de trabalho, quer seja de lazer. Se você não suporta, se você não tolera, se você vai malhar às 3 horas diárias, se você vai comer a mesma coisa de segunda a domingo, né? Independente do contexto onde você estiver, isso já liga um alerta. Porque a capacidade do sujeito se adaptar às suas condições e ao contexto também é um dado de saúde. Isso é o contrário, né? Quando você tem uma relação rígida com isso, você não pode usufruir de comemorações com amigos seus, você não pode ir para um jantar com um par amoroso e tomar um vinho com uma sobremesa. Isso já é denotativo de algum alerta, para a gente não usar a palavra, né? Doença, mas certamente algum sintoma. Então esse é o parâmetro. Está te engessando? Vou te dar exemplos concretos. Né? Um sujeito, caso de vigorexia, né? Que é muito comum no universo gay. É muito comum eu ouvir vigoréxicos, que é a anorexia com sinal trocado, né? O complexo de Adonis. O cara que está enorme, hipertrofiado e está se vendo, ainda se enxerga mirrado. Dismorfia corporal. E ele vai te dizer o seguinte: eu tô morrendo de vontade de ir à praia, meu namorado, meus amigos, está todo mundo lá, eu não consigo ir à praia antes de malhar 3 horas na academia. Isso gera um transtorno, porque às vezes ele, né, combinou, tem um grupo, tem uma coisa que era para ser prazerosa, por exemplo. Ter rotina e disciplina não é uma coisa ruim. Agora, isso ser rígido e isso gerar mais sofrimento, porque essas pessoas sofrem. Não, é isso que eu acho doido, assim, porque, né, tem uma ideia de que as pessoas que sofrem com o corpo são as pessoas gordas. Olhar os grupos que atinge, né? Bailarinas, atrizes, modelos, ginastas, que tem um sofrimento agudo. Quando a gente fala em sofrimento agudo, a gente tem que lembrar práticas de automutilação, o uso de laxantes ou de anorexígenos, ou técnicas de expurgo, né? Enfiar o dedo na goela, né? No caso das bulímicas. Mas, ou seja, são comportamentos que põem a saúde em risco e que denotam um sofrimento atroz. E que é o que você estava falando ontem, que quem vê cara não vê sucesso, né? Vamos dizer. Sim. Nesse sentido, a pessoa toda pode essa doença, ter... né? E esse sofrimento por trás mas a aparência, digamos assim, né? A cobertura, ela tá em conformidade, tá de acordo. Como é que a gente pode ajudar pessoas que têm distúrbios de beleza? Desconstruir a ideia do que seja ajuda. Olha, eu não tô aqui, eu não quero fazer você engordar. A primeira, isso é um disparador fantástico. Porque se você pega alguém com TA e vai, de alguma maneira, sugerir a ida a um psicólogo ou um psiquiatra, imediatamente essa pessoa vai ser refratária porque acha que vai engordar. Ela que nem ouviu o que você vai falar. Então, tirar a palavra peso, tanto que os nutricionistas comportamentais que trabalham com sucesso não deixam os pacientes. Então, quer que sejam os obesos, eu vejo meus pacientes, quer que sejam os anoréxicos, ninguém se olha na balança. Para desvincular essa questão da beleza, aceitação com o peso, com o número, que é o disparador da compulsão, né? Então, assim, não falar de peso, trazer à tona ideias um pouco menos engessadas do que é beleza.
A desconstrução é nesse sentido, porque o sujeito é um sujeito que está ali amarrado, né? Beleza é um número na balança, beleza é um manequim, enfim. Convocar outros sujeitos que padecem, digamos assim, né, do mesmo sofrimento, que possam dar depoimento, deixa ali para a pessoa ver, sem compromisso. E nesse sentido a gente pode também, sei lá, mostrar vídeos de YouTube de pessoas que falaram sobre o seu sofrimento. Depoimentos, testemunhos, espaços de reflexão, mas sem chamar, deixa ele ali. Tá. Tá, deixa ele ali. Como quem não quer nada, manda Na um Bahia link. a gente fala assim, na cocô, sabe? Fica ali. As redes sociais podem ser extremamente benéficas, dependendo das comunidades que você transitar e seguir. Podem ser espaços de acolhimento, você tem todo o movimento do body positive, body neutrality, né? Como ações afirmativas. Podem ser espaços, então, de pertencimento, onde ao invés de me sentir excluído, não, eu tenho espaços de problematização. É assim, mas não precisa ser. Né? Por exemplo, você não precisa achar bonito, mas é natural. Celulite, estria. Por exemplo, tem um exemplo sobre as Instafit. Veja bem, não são essas It Girls que têm seguidores, né? Meninas obesas mórbidas que emagreceram 50, 60, 80 quilos sem fazer cirurgia bariátrica, só com o apoio das manas, das companheiras da rede. Não desiste, estamos aqui, vamos lá. Que é uma dando a mão para outra. É sororidade pura, né? É isso, é rede de acolhimento, é conexão, é empatia. Não vem com um approach muito agressivo. Sim. Menos ainda moralizando. Você tem que se tratar, você vai morrer. Senão vai dar culpa de novo, né? Você está errado. E essa pessoa já se culpa. Já está em sofrimento. E aí ela vai se achar mais insuficiente e incapaz ainda. Vai comer menos ainda. E muita gente considera essas doenças como doenças de segunda importância, mas elas matam. Matam, e o que é mais dramático, essas pessoas não pedem ajuda, né? Então a gente tem que ficar duplamente atento, quem está no entorno. Porque essas pessoas não vão pedir ajuda e pode ser tarde demais. E quando vão, muitas vezes, já é caso de internação. E é importante a gente prestar atenção mais nos adolescentes, nos Essa jovens. população mais vulnerável, né, de 15 a 25. Tá. Né? Ela está mais vulnerável porque tem menos filtro, porque o grupo tem um papel também. Tá na formação da identidade. Exatamente. Né? E isso, e a pressão do grupo. Se nós, adultos, chamados adultos, né, já sentimos essa pressão da aceitação e com as redes sociais isso teve isso inflacionou, digamos assim, né? Apresentarmos na nossa melhor versão. Imagina isso com um adolescente. Acho que é um momento chave ali pra gente ficar atento. Tá, gente. Obrigado, Obrigada, Joana. Obrigada a vocês pela Arrasou, oportunidade.